E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o tema é devocional. Vocês me perguntam muito lá no Instagram como fazer um, afinal o que é. Então eu tô aqui pra responder essas dúvidas, te dar algumas dicas de como fazer. Já me segue lá no Instagram, @LeticiaBTavares, que sempre que eu posto eu tô lá lendo e respondendo vocês no direct. Então vamos lá, pra eu te explicar o que é um devocional, a gente precisa entender o que significa a palavra devocional. Devocional significa devoção diária e devoção significa apego sincero a Deus e a práticas regulares e privadas. Uma coisa que a gente precisa entender é que devocional não pode ser só um momento do dia, ele tem que ser um estilo de vida. É por isso que eu gosto muito de falar que não tem a ver com quantas páginas da Bíblia você vai ler ou quantas horas você vai passar ali, mas o quanto você vai absorver aquilo e vai colocar em prática, sabe? O quanto você vai meditar naquilo. Olha só o que diz lá em Lucas 9, no versículo 23, que eu acredito que está muito relacionado com isso de devocional. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele diz diariamente, ou seja, a gente não pode fazer isso uma vez na semana, até porque a gente precisa se alimentar o nosso espírito todos os dias. Então por que a gente precisa fazer isso diariamente, regularmente, tornar disso um hábito? Porque a gente precisa alimentar o nosso espírito diariamente, para que a gente possa ali estar passando por esse processo de santificação. Afinal, a palavra do Senhor é luz para os nossos pés. Eu gosto muito de fazer o meu devocional pela manhã, por quê? Porque eu gosto de colocar Deus como prioridade, é uma prioridade no meu dia. Então, para que a gente tenha um dia direcionado por Deus, eu acredito que é bom a gente começar o dia já fazendo isso, sabe? Colocar como prioridade. Afinal, a gente só vai fazer aquilo no começo, assim, quando é prioridade. Por exemplo, tem gente que acorda e já tem que comer alguma coisa, porque é prioridade para ela, sabe? Ela necessita daquilo. E da mesma forma tem que ser com Deus. A gente tem que sentir a necessidade de alimentar o nosso espírito. Mas afinal, então como que eu faço um devocional? Eu vou te dar uma série de passos que eu gosto muito de fazer. Lembrando que isso, gente, você consegue adaptar totalmente a sua rotina ao que você gosta, tá? Como eu disse, não tem a ver com o período de tempo ou com quantas páginas você vai ler, mas tem a ver com qualidade. Eu gosto de sempre começar com uma oração para pedir discernimento do Espírito Santo. A gente nunca pode começar a ler a Bíblia sem antes orar, porque senão ela se torna um livro comum, sabe? A Bíblia é o único livro que a gente tem a oportunidade de ler na presença do autor. Então, assim, quando a gente lê com discernimento do Espírito Santo, é assim que a gente consegue entender. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala: mas eu não consigo entender o que está escrito. Talvez esteja faltando um pouco de discernimento do Espírito. Então, por isso que a gente sempre começa orando antes. Segundo passo, eu gosto muito de colocar uma música. Uma dica que eu vou te dar é procurar no YouTube Pad. Gente, Pad é um fundinho de teclado que você coloca para ler, você consegue se concentrar muito melhor, cria um ambiente absurdo. Afinal, Deus ele habita, no meio dos louvores. Então, caso você prefira, você pode colocar uma música mesmo ali, fazer um momento de adoração. Se você gosta de dançar, dança ali, seja livre. E logo depois que eu coloco esse pad, então, depois do seu momento de adoração, talvez, você já pode começar lendo a Bíblia. Ou se você quiser contar com a ajuda de livros de devocional, é muito legal também. Eu tenho alguns que eu gosto bastante, vou trazer aqui algumas indicações para você. Então vamos lá, eu vou recomendar para vocês os que eu já li, os que eu indico. Para você que é jovem, adolescente, tem um pouco de dificuldade, está começando nisso agora, eu vou te indicar esse daqui, que é o dos Vingadores. Ele é muito legal, são 40 dias e no final de cada devocional ele tem um desafio. O que é muito legal nele é que ele pega temas dos filmes, ou seja, ele pega os personagens, então ele faz ali uma espécie de resenha com os personagens, ele conta um pouquinho da história e daí liga isso com o evangelho. Então é muito legal, é super prático, você vai quando você começar a assistir os filmes, você vai ver que você vai estar ligando ali e nem vai perceber, então é muito legal para você que é jovem e adolescente. Para você que é menina, mulher, eu vou te indicar o livro Simplificando o Secreto. Ele é de várias autoras incríveis, ele também é de 40 dias, eu acho que ele é umas 2, 3 folhas em média por dia, mas a letra é bem grande, enfim, gente, é super prático, tem sempre ali uma oração no final. Então, assim, indico muito pra vocês. Vou deixar aqui as fotos. E pros meninos, como eu nunca li um livro específico pra isso, eu vou pesquisar um pouquinho e também vou trazer alguma indicação pra vocês. Logo depois de você ler um livro de devocional, você já pode ir pra Bíblia. Caso você queira pesquisar ali as referências, porque sempre tem nesses livros de devocional uma referência bíblica, por exemplo, alguma passagem ali que ele indica que você leia, pode ser também. Eu não gosto de ler muitas páginas por dia, ler muitos capítulos, porque senão eu não consigo absorver muito. Eu já fiz um plano de leitura bíblica em 42 dias, eu li a Bíblia inteira em 42 dias e, assim, foi legal porque foi rápido, porém eu não consegui absorver tudo, sabe? Eu não consigo ter muita qualidade lendo muito. Então, assim, eu gosto de ler um capítulo
Eu tô lendo agora o Novo Testamento. Se você tá começando a ler a Bíblia agora, eu te indico ler o Novo Testamento para você entender melhor quem é Jesus e tudo mais. Enfim, gente, é isso. É bem tranquilo de fazer, porque afinal é só um capítulo ali. Eu acredito que para você ler isso demore uns 10 minutos no máximo. Eu às vezes demoro 5, dependendo do livro. Mas se quiser, você pode ler 2, 3, enfim. Você vai conhecer seu limite aos poucos para ver o quanto você consegue absorver e aplicar isso no dia. O ponto que, assim, para mim é o que torna o devocional um estilo de vida é o último, que é meditar. Meditar não tem a ver com eu ficar ali um momento buscando uma conexão. Não, esse meditar tem a ver com você ler aquilo, refletir e aplicar na sua vida, sabe? Você vai ler aquilo ali e sempre vai ter alguma palavra que vai mexer com você. E aí você pode começar a colocar desafios nos seus dias. Por exemplo, vou fazer uma semana de desafios comigo. Durante esses períodos de devocional, eu vou pegar algo que eu entendi que Deus falou comigo e vou começar a aplicar. Por exemplo, dia 1, eu não vou murmurar. Eu vou buscar não murmurar, vou procurar ser grato por todas as coisas. E assim você vai aplicando isso nos seus dias, porque isso vai tornando o devocional prático, sabe? A gente tem que estar ali nesse momento de devoção com Deus o dia inteiro. A gente tem que estar ali em espírito de intercessão, de oração o dia inteiro. Porque é isso que faz se tornar um estilo de vida e não só um momento, sabe? É a mesma forma com a igreja, a gente não pode ir só pra igreja, ouvir ali o que o pastor tá falando e beleza, é isso. Não, a gente tem que colocar aquilo em prática. E é assim que funciona com o devocional. Agora, outra coisa importante na vida de um cristão é ser constante. É por isso que eu acredito que a gente não deve começar ali com muitas horas, né? A Bíblia em vários momentos fala sobre a gente começar com leite materno e depois ir para um alimento sólido. E é assim que funciona também com o devocional, né? A gente começa ali e vai crescendo aos poucos, a gente vai se aprofundando aos poucos e você vai ver que isso vai ser um desejo do seu coração. Um dia você, por exemplo, digamos que eu passei 15 minutos, no outro dia você vai querer passar uns 25, talvez meia hora. Enfim, você vai crescer nesse tempo porque você vai aprendendo a amar a presença de Deus. E a cada momento você vai criando ali mais intimidade, então tem muita coisa pra falar, entendeu? E esse lance de constância, a gente tem que entender que tem a ver com disciplina. Pra gente ser constante nas coisas, a gente tem que entender que às vezes a gente não vai ter vontade de fazer. Às vezes eu não tenho vontade de fazer o devocional, entendeu? Mas eu faço porque eu entendo que a todo momento a gente tá numa batalha espiritual, entendeu? Às vezes o inimigo ele tenta colocar uma certa preguiça na gente pra que a gente não faça, mas eu entendo que é necessário e por isso que eu faço, entende? Eu decido, é uma decisão racional, a gente precisa começar a praticar mais isso, entender que como é racional, às vezes o meu emocional não vai estar querendo fazer aquilo, porém eu vou agir ali pela razão, entendeu? Eu vou fazer porque eu sei que é necessário para mim. A própria Bíblia diz que não vai ser fácil, afinal a porta é estreita. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade para ler, muita mesmo, assim. Eu sei que tem muitos adolescentes, jovens que passam por isso também. Mas o mais legal de tudo isso é que a gente sabe que, pode até ali no começo ser um pouco mais difícil, a gente tem esses momentos de impasse, porém a gente sabe que com Jesus tudo é mais leve, afinal ele já levou as nossas dores, as nossas aflições. Então a gente começa a ter mais discernimento do Espírito. Você vai começar a ver que no seu dia você vai parar de fazer algumas coisas que antes você fazia e que te prejudicavam. E é até por isso que eu digo que o devocional ele é um grande aliado ali nesse processo de santificação. Por exemplo, às vezes você tem um problema com mentir, você não consegue parar, é uma coisa tão natural pra você, e você vai ver que quando você começar a fazer devocional, você vai ver que, chega um momento ali que já não faz mais sentido eu fazer isso, sabe? A gente começa a se parecer mais com Cristo, conforme a gente passa mais tempo com Ele, a gente começa a se parecer com Ele, isso com qualquer coisa, entende? Por isso que a gente sempre tem que estar alimentando o nosso espírito, a gente não pode só se alimentar das coisas da carne, a gente vai começar a ceder muito por esse lado, sabe? A gente vai cair muitas vezes em alguns pecados e com o devocional a gente pode ser mais forte, sabe? Como diz em Efésios 6 lá, sobre a armadura e tudo mais, a palavra é a espada, entendeu? Então, quando a gente vai passando mais tempo com Jesus, quando a gente sabe mais da palavra, a gente ali tem força para combater os nossos pecados que muitas vezes se tornam rotineiros, sabe? Sabe aquele pecadinho ali de estimação? Você vai começando a ter mais força para guerrear contra isso, sabe? Então, gente, é basicamente isso. Eu te dei algumas dicas aí de como você fazer um devocional, mas isso você só vai descobrir na prática, sabe? Cada pessoa tem um jeito de como ela absorve melhor, como funciona melhor pra ela. Você vai vendo qual linguagem da Bíblia você gosta mais, enfim, você vai vendo como você se identifica.
Então é por isso que você tem que me acompanhar ali nas redes sociais, gente, que vira e mexe, a gente vai descobrindo umas coisas novas, a gente vai compartilhando, a gente pode ir trocando experiências. Por isso que eu gosto dessa interação do Instagram, que lá é mais fácil pra eu ver o direct de vocês, ver o que vocês estão comentando nas fotos. Comenta aqui embaixo já que próximo vídeo você quer, quais temas vocês têm vontade, que eu vou estar lendo, vou estar tentando responder o máximo aqui vocês também, tá bom? Então foi isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, me segue lá nas redes sociais que eu acabei comentando aqui com vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.